Bem-vindos à parte 2 da Introdução à Modelagem Molecular. Eu sou Rodrigo Albuquerque e esse é o meu canal do YouTube, Universidade em Casa. Essa é a versão em português e a versão em inglês é chamada de Molecular Modeling Tutorial. Também é encontrada no YouTube, já tem todas as 5 partes. E quem tiver interesse em saber mais sobre o meu trabalho, tem nessa homepage aqui, ccsol.de. Então, a gente já fez a parte 1. Então, vamos para a parte 2, que é falar um pouco sobre interações não ligadas e parametrização do campo de força. E algo sobre nanopartículas também. Bom, as relações de vizinhança de uma molécula, você pode se referir a essas relações usando dois números. Por exemplo, 1, 2. Né? A relação 1, 2 são átomos separados por uma ligação. Por exemplo, esses átomos azuis, né, aqui está mostrado em azul. Então, você vê para cá, o hidrogênio e o carbono dessa molécula, da molécula de etano, eles têm relação 1, 2. Então, separados por uma ligação. Ou se você quiser, você começa a contar aqui 1 e aqui é 2. Então, você pode ter átomos separados por duas ligações, que são ditos como tendo a relação 1, 3. Então, 1, 2, 3. Então, esses hidrogênios vermelhos aqui, eles têm a relação de vizinhança 1, 3. São separados por duas ligações. E, finalmente, a relação 1, 4. Por exemplo, esses dois hidrogênios verdes aqui têm relação 1, 4. São separados por 3 ligações. Ou, se você começar a contar, você conta esse aqui com o número 1, número 2, número 3 e número 4. Interações não ligadas, elas têm, que são interação de Van der Waals e interação eletrostática, elas têm uma relação maior ou igual a 1, 4. Ou seja, somente os hidrogênios verdes aqui é que teriam um termo de interação de Van der Waals ou interação eletrostática. Alguns campos de força nem sequer consideram essa relação 4, somente maiores do que ela, ou seja, você tem que os átomos têm que estar separados por mais de 3 ligações para que se escreva, que se conte, se leve em consideração a interação eletrostática e a interação de Van der Waals. E, então, algumas vezes, para átomos que têm essa relação 4, que são no caso desses dois hidrogênios verdes aqui, é comum se aplicar um fator de correção, por exemplo, 0,75, 0,8, para essa interação eletrostática e para a interação de Van der Waals, né, para as interações não ligadas. E, em alguns casos, não existe fator de correção. Então, isso depende do campo de força. A interação, as interações não ligadas, elas vão ser, então, de Van der Waals, descrito por esse potencial de interação de Van der Waals, ou eletrostática, descrito por esse potencial. Eu vou mostrar mais em detalhes. As interações de Van der Waals são basicamente forças muito fracas entre espécies neutras. Então, sempre que tem dois átomos próximos um do outro, existem forças fracas que geram uma atração. Por exemplo, podem gerar uma atração, podem gerar uma repulsão, né? Depende da distância entre eles. A gente tem aqui uma função, uma energia potencial em função da distância R que separa dois átomos. Então, essa interação pode ser descrita pelo potencial de Lennard-Jones 12,6. Esse 12,6 vem dos expoentes aqui, 12 e 6. Pode ser descrita, mas tem outros potenciais para descrever essa interação, como eu vou mostrar mais adiante. Esse aqui é um potencial possível, uma expressão possível para se descrever essa energia de interação de Van der Waals. Ela tem um termo repulsivo. Observe que esse termo aqui é positivo, né? Então, é repulsivo e é short-ranged, quer dizer, é de curta distância.
Então ele começa a ser importante quando os átomos estão bem próximos uns dos outros, ou seja, a distâncias R menores, mais para o lado esquerdo dessa curva. Você vê que do lado esquerdo da curva, a curva começa a subir, começa a ficar, vai lá para cima e pode ficar bem positiva a energia. A energia positiva vai ser de repulsão. E a gente tem um termo de atração que é de longa alcance, né? Então essa primeira parte é de curto alcance e a segunda parte é de longo alcance. Observem que é negativo. Então isso aqui é uma parte atrativa. Energia atrativa são energias negativas. E tem dois parâmetros, né? Tem um sigma e tem um epsilon. Aqui está mostrando o sigma é a distância aqui da origem das coordenadas aqui. Ele não está a partir do zero, né? Teoricamente era para estar aqui a partir do zero. Isso aqui está errado, mas enfim, o sigma é essa distânciazinha da origem das coordenadas até aqui, até essa linha tracejada. Essa linha tracejada é energia limite. Quando você separa infinitamente os átomos, essa curva vermelha ela converge assintoticamente para essa linha tracejada. Né? Teoricamente, você pode colocar isso aqui como energia zero. Então, abaixo disso aqui vai ter energia negativa e acima vai ter energia positiva. E então tem o outro parâmetro, é o epsilon, né, que é a profundidade desse poço aqui, a partir dessa linha tracejada. E o sigma. Então são dois parâmetros. E você pode simplesmente, se você tem duas espécies aqui, por exemplo, nesse caso eu peguei um octaedro de paládio e aproximei dessa molécula que tem um nitrogênio aqui no centro. E você simplesmente escaneia as energias variando essa distância R. Então você vai aproximando essa distância R. Para cada distância R você faz um cálculo, por exemplo, de FT ou semi-empírico, para calcular a energia. E aí você constrói essa curva com vários pontos, como vocês estão vendo. E para cada pontinho tem uma certa distância. É a distância entre duas espécies quaisquer. Então você pode fazer com dois átomos, por exemplo, um átomo de paládio e um átomo de nitrogênio, mas você também pode fazer com átomos dentro de suas próprias vizinhanças. Então tem várias formas de fazer isso para construir essa curva. Então aqui está a expressão de Van der Waals usando a interação de Van der Waals descrita pelo potencial de Lennard-Jones. E a gente tem um exercício aqui. Um exemplo, né? Vamos calcular a energia de interação de Van der Waals para a interação entre oxigênio e nitrogênio. Então, vamos imaginar que tem um oxigênio 7 angstroms de um nitrogênio. Então, eles estão separados por uma distância de 7 angstroms. Ou seja, esse R aqui, embaixo vai ser 7 angstroms. E vamos usar o campo de força X, eu não estou dizendo que campo de força é esse, ele usa o potencial de Lennard-Jones 12,6, que é esse aqui, com os seguintes parâmetros. O epsilon para o oxigênio é 0,02 electronvolt e o sigma para o oxigênio é 1,7 angstrom. E a gente tem também os parâmetros para o nitrogênio. Bom, uma coisa que confunde muitos estudantes é justamente esse sigma aqui. Então a gente encontra tabelas de sigma e de epsilon para os átomos, mas está implícito, né? Se a gente observar aquela curva anterior, você sempre tem dois átomos. Então como é que você vai definir um sigma ou um epsilon para um átomo só? Né? Então isso aqui na verdade não é para um átomo só, isso aqui é para dois átomos. Mas quando você acha uma tabela qualquer de sigma ou de epsilon, você vai achar o epsilon do oxigênio, por exemplo, só um átomo aqui. Mas está implícito que isso aqui é o epsilon de oxigênio. Certo? Então isso aqui na verdade é uma interação entre dois átomos de oxigênio. Então é assim que a gente interpreta esses parâmetros aqui só do oxigênio ou os parâmetros só do nitrogênio. Certo? Então esses parâmetros monoatômicos, que são aparentemente monoatômicos, que vocês acham em tabelas de propriedades, são na verdade parâmetros homonucleares diatômicos. Certo? Esses parâmetros aqui.
Só assim a gente consegue entender aquela curva do slide número 29, do slide anterior. Bom, e para calcular o epsilon entre o oxigênio e o nitrogênio, né, para calcular essa interação entre o oxigênio e o nitrogênio, a gente vai ter que ter a distância R entre o oxigênio e o nitrogênio, assim como o sigma entre o oxigênio e o nitrogênio e o epsilon entre o oxigênio e o nitrogênio. Então a gente usa regras de combinação. O epsilon ON vai ser simplesmente, pode ser dado como média geométrica entre os epsilons que foram dados aqui. Esses epsilons que são aparentemente monatômicos, mas são na verdade diatômicos, né? O epsilon OO e o epsilon NN. Então você calcula essa média geométrica para calcular usa essa média geométrica para calcular o epsilon ON. E você usa também uma média aritmética para calcular o sigma. Então, para o sigma, em geral, você usa uma média aritmética. Então, se você sabe os parâmetros para diferentes átomos, você tem como calcular a interação de Van der Waals entre esses dois átomos, dado uma certa distância r. Bom, fazendo isso, a gente acha que o sigma ON vai ser 1,8, o sigma e o epsilon vai ser 0,028. E dessa forma a gente usa o potencial de Lennard-Jones para calcular a interação de Van der Waals, que vai ser menos 3,24 vezes 10 a menos 5 eletronvolts. Ou seja, deu negativo é porque essa energia é estabilizante. Ou seja, existe uma força, ainda que fraca, puxando um átomo na direção do outro. Então, sempre que você tem uma interação estabilizante, existe uma força que tenta puxar um átomo na direção do outro. Força muito fraca, porque essa energia de fato não é muito grande. É 10 a menos 5, a energia é bem pequenininha, mas existe, a força está lá. Então, só para usar outros valores da distância. Tá? A gente pegou aqui uma distância um pouco grande, 7 angstroms. Né? Então, ainda é estabilizante, mas é bem pouquinho estabilizante. Então vamos pegar uma distância menor, uma boa distância aqui, 2,5 angstroms. Então o oxigênio e o nitrogênio estão numa distância razoável. Então nesse caso a gente vê que a energia de interação é bastante estabilizante, é menos 0,03, é muito maior do que a anterior. Ou seja, nesse caso, quando o oxigênio e o nitrogênio estão separados a uma distância de 2,5 angstroms, de acordo com o potencial de Lennard-Jones, a energia de interação vai ser de menos 0,013. Então, a força de atração que puxa um átomo na direção do outro já não é tão desprezível. É pequena ainda, mas ela é bem mais importante do que no caso anterior. E a gente pode agora ter uma distância muito próxima. Então, vamos supor que o oxigênio e o nitrogênio eles estão separados a uma distância de 1 angstrom somente. Então, é muito próximo isso aqui. E a gente vê que usando o potencial Lennard-Jones, a energia fica positiva, ou seja, é desestabilizante, e é mais 125 eletronvolts. Então é uma energia bastante grande. Em função dessa energia bastante grande, existe uma força associada a essa energia, força repulsiva. Então vai ter uma força associada a essa energia que está repelindo os dois átomos. Então vai ter a força puxando os dois átomos no sentido oposto para diminuir a repulsão. Certo? A gente vai falar depois sobre essa força, mas a força basicamente é a derivada da energia com relação à distância. Então tem essas duas quantidades aqui. Um problema do potencial Lennard-Jones é que se você diminuir muito essa distância, você vai estar colocando um número bem pequeno aqui nesse denominador, você tem, teoricamente, uma energia de interação infinita. Então vai ser um número positivo, um número infinito. E gera uma descontinuidade das forças. Você vai ter uma força infinita, então a simulação ela fica instável. Bom, para resolver esse problema, não só para resolver esse problema, mas outros problemas também, tem outros potenciais. Por exemplo, esse aqui de o 14,7. É um funcional 14,7. É o chamado buffered. Eu não saberia traduzir isso aqui, talvez tamponado, atenuado talvez, né? Um potencial atenuado 14,7. Então ele descreve uma interação de Van der Waals também entre dois átomos I e J. Mas ele usa uma expressão um pouco mais complicada e
também com dois parâmetros. Os parâmetros são R e J asterisco e o epsilon e J. E a variável aqui é o R, a distância que os dois átomos se encontram, né? Mas, bom, esse asterisco aqui está relacionado com a distância de equilíbrio e a gente vai ver como é que se calcula. Então, é um pouquinho mais trabalho para calcular isso aqui, mas funciona melhor do que o potencial de Lennard-Jones. Então, primeiro, esse RJ asterisco, ele é dado por essa expressão, a média aritmética entre os RI e RJJ, só do átomo I ou só do átomo J. Média aritmética multiplicada por um fator de correção, e esse fator tem um exponencial aqui de menos 12 multiplicado por RJ ao quadrado. Então, a gente tem novas quantidades aqui. O R monoatômico, homoatômico, né? Homonuclear, ou seja, envolvendo o mesmo átomo, e o outro R envolvendo o outro átomo, né? Mas ele com ele mesmo, e a gente tem esse outro parâmetro aqui. Então, esse RII nada mais é do que uma redefinição da polarizabilidade atômica do átomo I. Então, existem tabelas de polarizabilidade dos átomos. Então, a gente pega a polarizabilidade do átomo I, eleva a 1/4 e multiplica por um fator de correção A. É um parâmetro aqui, A. E isso aqui é um fator de escala, né, o AI. E o alfa, que é simplesmente uma polarizabilidade atômica. E a gente tem também o RJJ, que também é uma redefinição aqui da polarizabilidade atômica. Então, alfa elevado a 4 multiplicado por AJ. Bom, então tendo definido isso aqui, esses dois R's e RJJ, o RIJ, sem um asterisco, ele pode ser então calculado. Então, tendo definido esse RI e RJJ, basta colocar nessa expressão para ter o RIJ, que entra aqui nesse expoente. O epsilon, por sua vez, ele é calculado dessa forma. Então, a gente tem aqui dois parâmetros. Os parâmetros NI, que é o número efetivo de elétrons do átomo I, e GI é uma constante que é escolhida para reproduzir a profundidade do poço de potencial de uma interação homoatômica entre um átomo com ele mesmo. Essa interação, por exemplo, oxigênio com oxigênio ou nitrogênio com nitrogênio. Então, você tem dois parâmetros. Você tem também a polarizabilidade atômica, que entra de novo aqui. Ou seja, a polarizabilidade atômica ela é usada bastante aqui nesse potencial 14,7. E tem um número aqui para um fator de escala, conversão de unidades. E assim você calcula o epsilon. Então, a sequência para calcular a energia de interação de Van der Waals é, primeiro, você pega as tabelas de polarizabilidade atômica e calcula o alfa-I e usa a constante AI, que ela deve ser tabelada dependendo do campo de força, né? Então, vai ter valores para AI e AJ. Feito isso, a gente vai ter o RI asterisco, RJJ asterisco. O passo 2 é, então, usar o RI asterisco e RJJ asterisco para achar o RIJ, sem o asterisco, colocando essa expressão. Dessa forma, a gente acha, então, o RIJ asterisco. Então, da mesma forma, usando o alfa que a gente usou aqui e o RIJ asterisco, que vai entrar aqui na expressão do epsilon, a gente calcula então o epsilon e j. E dessa forma a gente acha então o epsilon e j e o RIJ asterisco. E no passo 4 a gente calcula então a energia de interação de Van der Waals. Bom, então vamos fazer para dar um exemplo aqui, a gente vai calcular a energia de interação de Van der Waals entre o carbono alquílico sp3 e um hidrogênio ligado ao carbono. Esses termos estão entre aspas porque é o nome, a definição dos tipos atômicos aqui, como a gente vê nesse arquivo do Tinker. E esse carbono e esse hidrogênio, eles estão separados por uma distância de 7 angstroms.
Então a gente vai usar esse potencial funcional de 14,7 atenuado e os parâmetros do MMFF 94. A gente está usando esse campo de força da Merck para calcular a energia de interação de Van der Waals. Bom, a gente tem na definição do MMFF 94, se a gente usar o programa TINCA, que é um programa de dinâmica molecular, muito didático, por sinal, a gente tem aqui a definição dos tipos atômicos, das classes, que tem o número atômico, a massa atômica, a valência, o número de ligações, né, que cada átomo faz. Bom, os parâmetros aqui são dados para as classes e não para os tipos. A classe 1,5, você tem aqui classe 1,5, você tem um RII para cada átomo, você tem um alfa e a polarizabilidade atômica, você tem um UNI e o GI. Nesse caso, o AI não foi dado, então você pode considerar como sendo 1. E a gente vai usar, então, esses parâmetros para calcular a energia de interação de Van der Waals. Então, usando o RII asterisco, que foi dado aqui, do carbono e hidrogênio, a gente obtém um RJ de 0,14. E, bom, tem que ver as unidades aqui, provavelmente está em angstroms, né? Então, em quilocal por mol, as energias. Bom, então, usando isso aqui, a gente vai ter RJ de 0,14 e assim calcula RJ asterisco de 3,60. Então, usando esses valores, a gente calcula então o epsilon e J de 0,028. Isso aqui deve estar em electron-volt. A gente tem que ver as unidades lá. Mas fica como exercício aí para quem quiser fazer. Ir lá no TINCA para ver o potencial, o campo de força MMFF 94 e ver os parâmetros e tentar fazer para chegar nesse resultado. Então, o resultado vai estar em quilocalorias por mol. Então, aquele númerozinho 180 que multiplica o começo da expressão de potencial atenuado, do funcional 14,7 atenuado, vai estar transformando de eletron-volt para quilocal por mol. E aí, bom, para 7 angstrom a gente vai ter isso aqui. Então, menos 4,45 vezes 10 a menos 5. É uma energia bastante pequena, mas é estabilizante, né? Ela é negativa, então existe uma força muito fraca, mas existe, puxando um átomo na direção do outro. Ou seja, de acordo com o campo de força MMFF 94, sempre que tem um carbono sp3 separado a uma distância de 7 angstrom de um hidrogênio, desse tipo aqui, hidrogênio ligado a carbono, vai existir uma força fraca de atração entre os dois. Ou, em outras palavras, vai existir uma interação de Van der Waals estabilizante, aqui, menos 4 vezes 10 a menos 5. A gente pode calcular isso aqui agora para várias distâncias. Eu acabei de calcular para 7 angstroms, que vai ser nesse caso aqui. Acabei de calcular para esse ponto. Mas você pode calcular isso para várias distâncias e obtém essa curva aqui, que é a curva de potencial de Van der Waals, da interação de Van der Waals entre dois átomos, no caso C, carbono sp3 e o hidrogênio. Então, primeiro, esse funcional atenuado descreve melhor a energia de dispersão, que são forças fracas que se originam de dipolo induzido e dipolo induzido. Então, dois átomos se aproximam uns dos outros, então existe uma certa redistribuição na nuvem eletrônica, então tem um certo movimento de cargas formando dipolos induzidos. Então, o dipolo induzido ele vai interagir com o dipolo induzido, então você tem uma atração resultante. Se a gente colocar uma distância zero, se vocês forem lá na expressão do funcional 14,7 atenuado, a gente vai ver que com a distância zero, o potencial não dá infinito. Vai dar positivo, altamente desestabilizante, né? Dá 10 a 9 kcal por mol. É uma energia muito grande, mas não é infinita. Então, isso é um ponto importante, porque quando estiver fazendo uma simulação, ou até durante uma otimização de geometria, onde se calculam forças, né, restauradoras, que são funções do potencial, né, você vai estar evitando
problemas de instabilidade, de forças muito grandes, forças infinitas, que vai explodir a caixa de simulação, por exemplo, ou vai colocar um átomo, vai explodir a molécula, por exemplo, né? Quando os átomos se aproximam muito, né? Ou seja, isso gera menos problemas para sistemas distantes da região de equilíbrio, quando você está fazendo simulações. Mas também quando você faz uma otimização de geometria, isso também vai dar menos problemas para evitar que tenham forças infinitas ou forças muito grandes puxando um átomo para um lado e outro átomo para o outro lado, destruindo a molécula. Aqui a gente vê que quando você coloca uma distância muito grande aqui, uma distância infinita, é só colocar lá uma distância grande aqui, você vai ter um valor de energia que vai para zero. Então, essa energia aqui vai ter zero e a profundidade desse poço vai ser 3,4 vezes 10 a menos 4. Nesse caso, né, para esses dois átomos com os parâmetros dados pelo campo de força MMFF 94. Então, no fundo do poço, ele tem a probabilidade de 3,4, 10 a menos 4. E, bom, essa distância de equilíbrio, então, de acordo com essa curva, vai ser 3,9 angstroms. E a gente calculou aqui para 7 angstroms, o exercício anterior era simplesmente, usando a distância 7 angstroms, a gente calculava a interação de Van der Waals, que deu menos 4 vezes 10 a menos 5 kcal por mol. Ou seja, nesse ponto é uma energia, é uma interação levemente atrativa, a energia não é tão negativa quanto se estivesse no fundo do poço, mas existe uma força atrativa que tende a fazer com que os átomos diminuam a distância, os átomos se movem um na direção do outro, tendendo a descer o poço até chegar aqui no fundo do poço, ou seja, minimizando a energia. Bom, para as interações de Van der Waals, as regras de combinação podem ser diferentes para campos de força diferentes. Então, cada campo de força vai usar a sua regra de combinação. No caso específico de átomos que estão mais ou menos próximos, eles estão separados somente por 3 ligações, ou tem a relação 1,4 de ligação, essa interação de Van der Waals, ela algumas vezes é multiplicada por um fator, como eu já falei antes, 0,75, 0,8, 0,5. Então depende do campo de força. E isso acontece porque a energia potencial de torção, que já foi descrita na parte 1 desse tutorial, ela também leva em conta essa interação. Então ela descreve em parte essa interação também. Bom, vamos falar agora sobre interações aromáticas. Então a gente tem aqui o famoso empilhamento pi. Esse nome empilhamento é um nome, bom, eu não diria que é apropriado, porque se você empilhar uma caixa em cima da outra, as caixas teoricamente não vão cair, mas se você empilhar um benzeno em cima do outro da forma como eles de fato estão interagindo, eles não estão interagindo um exatamente em cima do outro, eles ficam meio de lado, assim, como a gente vê, meio deslocados. Então é um empilhamento meio troncho, né? Meio torto. Então, mas enfim, por razões históricas se chama empilhamento pi, mas em inglês um termo mais correto seria interação aromática. Então você tem essa interação aromática entre dois anéis, você tem um sistema pi deslocalizado de elétrons aqui e outro nesse outro benzeno. E se a gente calcular a superfície eletrostática potencial o potencial eletrostático molecular, nesse caso, a gente vai ter regiões negativas, que são justamente no centro do anel, e regiões positivas mostradas em azul, que estão localizadas onde estão os prótons. Então, você tem duas regiões, né, positiva e negativa, dentro desse benzeno. Você fazer um cálculo qualquer, DFT ab initio, você tem como calcular esse potencial eletrostático molecular. E observe, se a gente fizer um empilhamento, seguindo a risca, o que a palavra está dizendo, empilhamento, está empilhando um em cima do outro, você simplesmente vai ter a parte vermelha, que tem cargas parciais negativas, em cima de outra carga, região vermelha, ou seja, você vai ter uma repulsão aqui. Repulsão, o vermelho com vermelho, a parte negativa com negativa, vai ter uma força
desestabilizante, ou seja, vai ter uma força empurrando um benzeno para longe do outro, e você vai ter também uma interação positiva com positiva aqui. Embora em distância maior, mas mesmo assim você vai ter uma energia, uma interação desestabilizante, ou seja, existe uma força resultante empurrando as regiões para longe uma da outra. Então o que acontece é que, na verdade, os benzenos, esses sistemas aromáticos, eles são deslocados. Então, um se desloca, por exemplo, para a esquerda, de forma que agora a parte vermelha, essa parte de energia de carga parcial negativa, ela está próxima dessa parte azul que tem carga parcial positiva. Então agora você tem uma interação estabilizante, ou seja, tem uma força de atração resultante aqui, puxando essa região azul na direção da região vermelha. E você tem também aqui essa outra região vermelha, a região central do anel, está interagindo com um próton, com essa região azul, que não está sendo mostrada aqui, está atrás desse benzeno, mas que também gera uma interação estabilizante, ou seja, existe uma força resultante atrativa, puxando essas regiões uma para junto da outra. E dessa forma se estabilizam os dois benzenos próximos um do outro. Você pode descrever essa interação aromática usando um potencial de Lennard-Jones com um potencial eletrostático. Se você atribuir cargas parciais aqui aos hidrogênios e aos carbonos, você tem como descrever essa interação aromática. Não é trivial, então tem tido muito trabalho na literatura para tentar descrever de forma mais precisa as interações aromáticas. Bom, ligações de hidrogênio, elas podem ser descritas usando o potencial de Lennard-Jones, mas do tipo 10-12, não como aquele outro que a gente mostrou que é 12-6. Então a gente tem a parte repulsiva, que é a positiva, que é de curto alcance, e a parte atrativa, de um pouco mais longo alcance, que é atrativa, né, que tem o exponencial expoente 10 aqui. Você tem também o sigma e o epsilon, são os dois parâmetros para os átomos envolvidos na ligação de hidrogênio, e dessa forma tem como calcular essa energia de interação de hidrogênio, que nada mais é, nesse caso, do que uma interação de Van der Waals. Então, esse potencial ele se preocupa somente com essa distância aqui. Então, a única variável que a gente tem aqui é R, que é a distância entre os dois átomos envolvidos na ligação de hidrogênio. Por exemplo, nesse caso, a gente tem esse hidrogênio fazendo a ponte de hidrogênio com esse oxigênio. Então, você tem essa interação aqui, tracejada, uma interação intermolecular, por exemplo, supondo que isso aqui são duas moléculas, e você tem uma distância R. E nesse outro caso, você também tem a mesma distância R. Então, se a gente pegar esse potencial, a gente obteria a mesma energia de interação nos dois casos, no caso do lado esquerdo e do lado direito, porque o R é exatamente o mesmo. Mas do ponto de vista de estabilidade, a gente sabe que essa situação aqui, onde o ângulo aqui que se forma é 180 graus, ela é maior a estabilidade do que nesse caso aqui. Mas isso aqui não leva em conta, essa diferença de estabilidade devido ao ângulo não é levada em conta nesse potencial de Lennard-Jones. Então, existem outros potenciais que levam em conta esse ângulo θ de ligação. Por exemplo, nesse caso aqui o ângulo é 120 e nesse caso é 180. Então, tem campos de força, por exemplo, o Yeti, o programa GRID tem um campo de força lá também, e entre outros, né, eles levam em conta esse ângulo entre o doador, o hidrogênio e o aceitador. O ângulo θ, então vai ser esse ângulo aqui. θ, né, o doador, hidrogênio e aceitador. Você tem, então, essa expressão que depende das distâncias, né? Então, a energia de interação vai depender das distâncias, como acima, mas tem um termo adicional que é o ângulo θ.
Então, observem, se esse ângulo θ for 180 graus, como nesse caso aqui, o cosseno de 180 é menos 1, elevado a 4 dá 1. Então, a gente tem o valor máximo permitido para essa interação. Se esse ângulo, por exemplo, for de 90 graus, aqui ele está de 120, mas vamos assumir que ele está 90 graus. Então, o cosseno de 90 é zero. Então, isso aqui sendo zero, multiplica tudo aqui por zero, então a energia de interação é zero, ou seja, não tem, na verdade, isso não seria uma ligação de hidrogênio. Certo? Então, existe essa outra expressão para caracterizar e quantificar a interação oriunda de uma ligação de hidrogênio. Quem quiser saber um pouco mais sobre... Tem um artigo aqui que eu achei interessante sobre quão confiantes, né, são os campos de força, ou seja, quão reliable, quer dizer, quanto a gente pode confiar nos campos de força no que diz respeito à ligação de hidrogênio, que é o que eu estou discutindo aqui, e o empilhamento π, que foi falado no slide anterior. Interações eletrostáticas são talvez um pouco mais simples do que a de Van der Waals. Então, a expressão é bastante simples, é simplesmente a energia de interação eletrostática é só o produto das cargas dos dois átomos envolvidos, que estão separados por uma distância r, né, dividido pela distância, dividido pelo o epsilon, que é a constante elétrica relativa, né, em relação ao vácuo. Então, é o epsilon do solvente dividido pelo epsilon do vácuo. E o Q é uma carga parcial, que pode ser atribuída a átomos, mesmo na molécula neutra, você pode atribuir cargas parciais, ou se for um íon, vai ter uma carga líquida lá, por exemplo, menos 1 e aqui mais 1, ou menos 1 e menos 1, nesse caso haveria uma repulsão em vez de uma atração. Bom, no caso de moléculas em fase gasosa, se usa um epsilon entre 1 e 1,5. Se a gente colocar um valor de epsilon maior, por exemplo, vamos assumir que a gente está usando água. Você tem dois átomos separados a uma certa distância r, e esses átomos encontram-se dentro d'água. O epsilon relativo da água é 80. Então, em vez de resolver, a gente teria um valor QA, QB sobre RAB, e a gente tem que dividir isso aqui por 80. Então, a interação eletrostática é 80 vezes menor do que se os mesmos átomos estivessem no vácuo. Ou seja, uma coisa importante que acontece quando você descreve essa interação num solvente com uma alta polaridade, que é o caso da água, é que a interação ela se torna blindada, ou seja, fica mais fraca, ela fica enfraquecida porque existe uma parede entre os dois átomos, uma parede dielétrica entre os dois átomos. Então, quando a gente ajusta o valor de epsilon, usa valores diferentes de epsilon, a gente está, na verdade, tratando o efeito do solvente implicitamente, mesmo sem adicionar explicitamente as moléculas de solvente, um oxigênio com dois hidrogênios para formar uma água. Mesmo sem fazer isso, o fato de que você está usando o epsilon da água aqui já descreve, de certa forma, os efeitos do solvente. Ou seja, as interações todas entre cargas serão blindadas, serão interações mais fracas, porque quanto maior o epsilon, você tem um número maior no denominador e o valor total aqui dessa fração vai ser menor. Então, campos de força podem atribuir cargas parciais aos átomos baseados em regras de eletronegatividade. Então, tem regras bastante simples de eletronegatividade. Então, baseado na diferença da eletronegatividade entre dois átomos quaisquer, você pode gerar, aliás, os campos de força geram automaticamente cargas parciais, que funcionam ok, mas pode-se também fazer um cálculo, por exemplo, DFT, ab initio, semi-empírico, para você calcular cargas parciais em cada átomo da sua molécula, e assim a gente tem cargas parciais para calcular a energia, a interação eletrostática entre todos os átomos. Bom, átomos que têm uma relação geométrica de 1,4, ou seja, estão separados por 3 ligações, eles também têm a energia eletrostática
escalonadas, são multiplicadas, se multiplica isso aqui, às vezes, por exemplo, no caso do MMFF94, se multiplica isso por 0,75. Não se usa 100% da energia eletrostática, da interação eletrostática, nesse caso específico de átomos que estão um pouco próximos, porque essa interação já é levada em conta pela energia potencial de torção, que já foi descrita antes, na parte 1 desse tutorial. Nesse campo de força, campos de força diferentes tem esses fatores aqui diferentes, né? Bom, as ligações de hidrogênio, é possível tratar também ligações de hidrogênio como sendo essencialmente eletrostática. Em vez de usar aqueles potenciais que eu já mostrei para descrever a interação de hidrogênio como sendo uma interação de Van der Waals, também é possível descrevê-las como sendo essencialmente eletrostáticas. Então, muitos campos de força usam isso aí, ou seja, assumem que a ligação de hidrogênio ela é eletrostática. Por exemplo, Ambert, Charm, CVFF, etc. Inclusive, o campo de força da Merck que a gente está usando, está discutindo mais nesse tutorial. As interações aromáticas, elas também podem ser descritas usando-se interações eletrostáticas, ou seja, usando potencial eletrostático, que é aquela expressão bastante simples que a gente já viu no slide passado, no slide anterior. Por exemplo, o benzeno, ele não tem momento dipolo, mas ele tem um momento de quadrupolo. Então, é possível colocar-se cargas aqui. Então, a gente tem uma carga positiva mais 1 e uma carga negativa menos 0,5. Então, observe que a soma das cargas aqui dá 0. Eu tenho uma carga mais 1 e duas cargas de menos 0,5, somando isso aqui dá 0. Ou seja, eu não estou introduzindo uma carga líquida no benzeno. Mas aqui a gente tem um dipolo para cima, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa. Você tem um dipolo, outro dipolo, você vai ter um quadrupolo, um momento de quadrupolo aqui. E é possível, então, colocar tais cargas dessa forma, a gerar momentos de quadrupolo distribuídos aqui no benzeno. Na verdade, são simplesmente pontinhos de carga, cargas pontuais localizadas a uma certa distância. As azuis estão exatamente em cima dos carbonos e as vermelhas estão acima e abaixo do plano do benzeno. A carga geral, a carga líquida aqui, continua sendo 0. E agora, se a gente aproximar um outro anel benzênico usando a mesma metodologia, ou seja, tem muitos pontinhos de carga aqui, a gente pode então calcular a interação eletrostática entre quaisquer duas cargas, ou seja, tem que fazer uma somatória entre todas as interações eletrostáticas, entre cada pack que a gente pode encontrar aqui. Por exemplo, entre essa vermelha e essa vermelha vai ter uma repulsão, entre essa vermelha e essa azul vai ter uma atração, entre essa vermelha e essa vermelha vai ter uma repulsão, e assim por diante, né? Então, com todas, a gente faz essa interação eletrostática entre cada uma das cargas pontuais aqui desse benzeno com cada uma das cargas pontuais nesse outro benzeno. E dessa forma é possível também descrever interações aromáticas, mas a quantidade de cálculos de energia de interação eletrostática que é bastante grande, então computacionalmente é mais caro, né? Demora mais o cálculo. Eu não falei nada sobre o custo computacional, mas o Lennard Jones, por exemplo, é mais barato, ou seja, mais rápido de fazer do que esse potencial atenuado 14.7 que eu descrevi alguns slides atrás. Tem expressão maior, leva mais tempo para calcular, mas é mais preciso. Bom, interações não ligadas, a gente tem um ponto de corte, um raio de corte, né, o chamado cutoff. É necessário fazer isso porque as interações não ligadas, elas requerem a maior parte do tempo de um cálculo de mecânica molecular. Seja ele para efetuar uma otimização de geometria, seja ele para fazer uma dinâmica molecular, por exemplo. Ou uma simulação qualquer. Então, nesse caso, a gente tem um sistema proteico aqui no meio, envolvido por água. A água está mostrada moléculas de água estão mostradas em vermelho, vermelho e branco aqui, e uma proteína aqui no meio.
proteína solvatada, nesse caso. Então, vamos imaginar dois átomos, átomo 1 e átomo 2. Dois átomos de oxigênio, por exemplo, de duas moléculas quaisquer de água. Então, estão bastante próximos aqui. Então, vamos levar em conta, vamos calcular a interação de Van der Waals entre dois átomos de oxigênio, usando o potencial Lennard-Jones 12,6 e usando esses parâmetros aqui para o oxigênio. O epsilon do oxigênio, que eu agora escrevo explicitamente OO, para ficar mais claro. Epsilon O é 0,05 e o sigma do OO também é 2 angstroms. Então, usando esses parâmetros e o potencial Lennard-Jones 12,6 para dois oxigênios, que eu estou chamando de oxigênio 1 e oxigênio 2, observe que isso aqui não é uma molécula de oxigênio, O2, é só o label, é o rótulo que eu estou dando, oxigênio 1 e oxigênio 2. Eles estão a 3 angstroms, por exemplo. Então, a interação de Van der Waals correspondente seria menos 1,6 vezes 10 a menos 2. É uma interação razoavelmente estabilizante, ou seja, existe uma força de atração puxando um oxigênio na direção do outro. E isso acontece porque os oxigênios estão próximos um do outro. Mas se eu tiver agora o oxigênio 1 e o oxigênio 3 separados por uma distância bastante grande, por exemplo, 45 angstroms, eu posso usar o mesmo potencial Lennard-Jones para mostrar que a energia de interação é agora 10 a menos 9. Ou seja, é uma energia muito pequena, é quase zero. É uma energia basicamente desprezível, nesse caso. Ou seja, quando a gente fica calculando interações entre átomos que estão muito distantes, a gente está perdendo muito tempo calculando energias que são basicamente desprezíveis. Então, isso leva muito tempo. As interações não ligadas requerem muito tempo, a maior parte do tempo de cálculos de simulação. Ou seja, a gente está perdendo nosso tempo. Então, a razão entre a interação de Van der Waals do primeiro caso, onde os átomos estão próximos, com o segundo caso, onde eles estão distantes, é 10 a 7. Ou seja, o primeiro caso é uma situação 10 elevado a 7 vezes mais estabilizante do que o segundo caso. Ou seja, basicamente você pode desprezar esse segundo caso aqui. Então, esse cálculo bastante simples tem que ser feito desse caso aqui, por exemplo, de 45 anos. É um cálculo muito simples, tudo bem, mas ele tem que ser feito milhões de vezes. Eu coloquei aqui milhares de vezes, mas na verdade são milhões, depende do tamanho do sistema, claro, mas em geral é feito milhões de vezes para prever quantidades muito pequenas, quase desprezíveis, quase zero. Então, por isso que a gente usa um raio de corte, para não perder tanto tempo. O que significa esse raio de corte? Então, as interações fora de um certo raio de corte são simplesmente ignoradas. Ou seja, a gente fez aqui uma esfera ao redor do átomo 1, do oxigênio rotulado como número 1. Então, todos os átomos que estiverem dentro dessa esfera, a gente calcula a energia de interação. Então, vai gastar um tempo, usando a expressão, nesse caso, Lennard-Jones, para calcular a energia de interação. Qualquer átomo que estiver do lado de fora, você simplesmente não calcula, não perde tempo calculando a interação, por exemplo, entre o átomo 1 e o átomo 3. Então, isso é assim que se faz, é por isso que existe o raio de corte, para economizar tempo das simulações, dos cálculos. Observe que, no caso da interação eletrostática, se a gente fizer a mesma coisa com essas duas distâncias, 3 angstroms e 45 angstroms, eu acho que aqui foi usado cargas menos 2, carga líquida menos 2 ou menos 1. Mas, enfim, essa razão entre a interação 1, 2, e a interação 1, 3, entre átomo 1 e 2 e 1 e 3, ela só é 17 vezes menor. Ou seja, a interação eletrostática entre átomos 1 e 2 ela é 17 vezes maior do que a interação eletrostática entre átomos 1 e 3. Ou seja, não dá para desprezar. Infelizmente, a interação eletrostática é de muito longo alcance. Você não pode simplesmente usar um raio de corte e desprezar essa interação. Então, tem outras técnicas para levar isso em conta, que é justamente usar um ponto de corte. Pode usar um ponto de corte, mas tem que se usar o método da soma de Ewald, considerando condições periódicas de contorno nesse caso, ou seja, usam réplicas dessa caixa ao redor
da caixa central. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Mas então, no caso da interação eletrostática, porque ela é de longo alcance, você não pode desprezar átomos que estão distantes. Então, eles vão ser, essa contribuição vai ser de fato calculada, mas usando um outro método, uma outra técnica. Então, a gente vai ver aqui um ponto de corte. Então, a gente em princípio tem o raio 1, esse raio, o raio de corte. Então, um átomo 1 e um átomo 2 estão interagindo. Por exemplo, você pode imaginar que tem uma interação de Van der Waals ou eletrostática. E, nesse caso, você tem uma interação e pode-se computar uma força, né, uma derivada da energia potencial em relação à distância, gera uma força que vai ser uma força atrativa ou força repulsiva, dependendo se a interação é estabilizante ou desestabilizante. E você tem um átomo aqui, o átomo 3 está ligeiramente fora, né, dessa esfera do raio de corte. Então, o que é que vai acontecer aqui? Se eu calcular, se o átomo estiver próximo aqui desse raio de corte, eu vou calcular a interação entre 1 e 2, vai ter uma força atuando, pode ser uma força repulsiva ou atrativa, e nesse caso do átomo 3, a força aqui vai ser zero, porque a interação é desprezada. Então, todos os átomos que estão a uma distância maior do que R1, do átomo central, que é o átomo 1, elas vão ser ignoradas, essas interações vão ser ignoradas. Então, isso gera descontinuidade nas forças próximo dessa região do raio de corte. Então, por exemplo, um átomo, se ele estiver se movendo aqui, então, no momento da simulação, ele vai estar com uma certa energia, uma repulsão, por exemplo, ou atração, uma força de repulsão, força de atração, e ele se move 0,1 angstrom, então ele está do lado de fora agora desse raio de corte, e de repente não tem mais interação nenhuma. Então, isso gera uma descontinuidade nas forças, então a simulação fica instável, você pode ter uma série de consequências aqui, por exemplo, como explodir a caixa ou a molécula e etc. Então, para isso se usa dois raios, né? Se usa você se reduz essa interação continuamente, né, suavemente, do raio 1 até o raio 2. Então, nesse caso, a gente vai descrever 100% da interação entre átomos 1 e 2. O átomo 3 está nessa região de transição entre 100% da interação e 0% da interação, do lado de fora dessa esfera maior. Então, todos os átomos que estão do lado de fora estão a uma distância maior do que o R2, o raio R2, vão ter a interação totalmente desprezada. Então, nesse caso é zero. Então, para o átomo 5, a interação vai ser zero. Para os átomos 1 e 2, ela vai ser computada normalmente. E para os átomos 3 e 4, ela vai ser computada mas, usando um fator de escala. Por exemplo, o átomo 3 ela pode ser computada como 95% da interação normal. E para o átomo 4 pode ser 30% da interação normal. Então, a interação vai diminuindo, vai ficando mais fraca, né, à medida que a gente sai andando de R1 para R2, nessa região de transição. Então, essa aqui é uma função não sei se daria para traduzir isso como chaveamento. Você vai mudando suavemente, né, o valor de S. S ele é 1 aqui, dentro dessa esfera, primeira esfera. S vai ser 0 aqui. Isso aqui é um fator que a gente vai multiplicar a nossa interação. Então, você calcula a interação de Van der Waals aqui dentro, pois multiplica por 1, ou seja, está levando em conta 100% da interação. A gente não precisa calcular aqui, do lado de fora, porque ela vai estar sendo multiplicada por 0, ou seja, qualquer que seja a interação de Van der Waals aqui, ela está sendo desprezada. E nesse caso aqui, para átomos 3 e 4, a gente vai estar multiplicando a interação de Van der Waals por uma constante que varia entre 0 e 1. Então, a gente tem essa expressão bastante simples, né? O RAB é a distância, de fato, entre o átomo 1 e um átomo qualquer aqui, entre o átomo A e o átomo B qualquer, nessa região de transição. E R1 e R2 são os dois raios de corte. R1 e R2 estão mostrados aqui. Então, se a gente fizer isso, a gente calcula um S,
que ele vai diminuindo de 1 nesse ponto aqui até 0 nesse outro ponto. Então ele vai diminuindo suavemente, e esse S a gente usa para multiplicar a interação, por exemplo, nesse caso eletrostática, né? Mas pode ser também para interação de Van der Waals. Então, dentro dessa região de transição aqui, o S varia suavemente de 1 até 0. Então, dessa forma, se evitam descontinuidades na energia potencial e na derivada dela, que vai dar as forças, né? A derivada da energia potencial gera forças de atração ou de repulsão. Então, as interações não ligadas são calculadas de forma usual entre átomos 1 e 2. São calculadas escalonadas, você faz uma escala, você multiplica pelo S para as interações entre átomos 1 e 3 e entre átomos 1 e 4. E simplesmente essas interações vão ser 0 entre átomos 1 e 5. Qualquer átomo que estiver do lado de fora numa distância maior do que R2, nessa parte amarela aqui do gráfico. Então, nesse caso, o nosso raio de corte vai ser o R2. Então, tudo que está depois do R2, uma distância maior do que R2, vai ser 0. E o R2, a gente tem esse desligamento suave da energia potencial. Bom, vamos falar sobre parametrização do campo de força. É um assunto complicado, não é trivial fazer a parametrização, porque otimizar os parâmetros, a otimização multidimensional de parâmetros é uma coisa muito complicada. E a gente tem aqui a nossa energia final da nossa mecânica molecular. Vai ser uma somatória de energia de vários termos de interações. A gente já viu energia de estiramento, de deformação angular, deformação para fora do plano, energia torsional, energia de termos cruzados, energia de Van der Waals e interação eletrostática. Então a gente tem todas as interações. Então, tendo calculado todas elas, a gente vai ter a energia total da molécula, a energia potencial total da molécula. E dentro de cada termo desse, como a gente já viu, existem os parâmetros. Por exemplo, a energia eletrostática, a gente tem as cargas parciais e o epsilon. Aqui a energia de Van der Waals, interação de Van der Waals, a gente vai ter o sigma e o epsilon e assim por diante. Então, em geral, otimiza-se os parâmetros das interações não ligadas, né, interação de Van der Waals e eletrostática, e das energias potenciais torsionais separadamente, e depois otimiza-se os parâmetros para interação de estiramento, deformação angular e assim por diante. Então a gente tem esses dois grupos principais de otimização de parâmetros, e a gente tem que ter um conjunto de parametrização, que são moléculas escolhidas que vão definir o objetivo do campo de força. Então, se a gente tem como objetivo fazer um campo de força para tratar aminoácidos, então a gente pode, no nosso conjunto de parametrização, a gente tem que escolher 1000, por exemplo, nesse caso da 1000, mas pode escolher quantas quiser, 1000 moléculas que muitas delas vão ser aminoácidos. Pode escolher também outras moléculas. Então, se a gente quiser construir um campo de força para descrever metais de transição, a gente vai ter que escolher muitos metais de transição aqui, compostos de coordenação contendo metais de transição. Então, vão ter que ter muitas moléculas representativas dos metais de transição que a gente quer descrever, dos compostos de coordenação que a gente quer estar apto a simular. E para essas moléculas todas, então a gente gera os parâmetros para essas interações e a gente calcula para cada uma dessas moléculas do nosso conjunto de parametrização, a gente calcula propriedades gerais. Então tem várias propriedades que a gente pode calcular. Por exemplo, geometrias, quais são distâncias de ligações, ângulos de ligação, energias conformacionais, barreiras de energia, torsionais, por exemplo, rotacionais, etc. Capacidades caloríficas, densidade, função de distribuição radial, frequências de infravermelho, etc. Então, tem muitas propriedades que você pode calcular. E após calcular isso, a gente compara com valores experimentais
Ou ainda, o que é muito utilizado, a gente compara com valores mais confiáveis, que são valores de cálculos mais sofisticados, ab initio ou DFT, com uma base maior, por exemplo, levando em conta correlação eletrônica. Então, a gente tem, para todas essas 1000 moléculas aqui, a gente tem que ter valores experimentais ou valores teóricos confiáveis, né, de alta precisão, para a gente poder comparar. Bom, feita essa comparação, a gente vê se os parâmetros que a gente usou, o sigma, o epsilon, os parâmetros de constante de força da ligação, etc. Então, todos os parâmetros vão ser julgados, se eles são bons ou não, então vão ser novamente modificados e as propriedades vão ser feitas novamente, vão ser previstas novamente e vão ser comparadas com uma referência, com o experimento ou com cálculos precisos. Então a gente fica se fazendo isso até convergir os parâmetros para esse conjunto de moléculas. Então é assim que se otimiza. Essa é claro, eu estou mostrando de forma muito simplificada, né, a parametrização de campo de força, mas é bastante complicado fazer essa parametrização. Existe uma ferramenta aqui de campo de força para ajudar a desenvolver parâmetros de campo de força. Parâmetros compatíveis com o campo de força Charme. Que está descrito aqui. Quem tiver interesse é só ir na internet. O Digital Object Identifier está mostrado aqui, o DOI. E quem quiser pode ir lá ver, dar uma olhadinha, né, se você tiver uma molécula que gera parâmetros. Bom, no caso específico do MMFF 94, o campo de força da Merck, eles usaram basicamente moléculas orgânicas e proteínas. Ou seja, eles descrevem o campo de força como sendo um campo de força que é aplicável a proteínas e sistemas de significância biológica. Eles publicaram isso aqui em 96. E na parametrização eles usaram 2.805 moléculas, incluindo essas aqui, alcanos, alcenos, hidrocarbonetos aromáticos e entre muitos outros. E as propriedades foram obtidas de cálculos, né, DFT, como a gente está vendo aqui, com base 631G. Estas são bases médias, né? Aqui já tem uma base triple zeta, bases maiores, cálculos mais pesados aqui, que incluem correlação eletrônica. E também as propriedades também foram obtidas do espectros vibracionais, ou seja, as frequências vibracionais foram obtidas daqui de espectros vibracionais para muitas dessas moléculas aqui. Eles não falam para quantas foram. Por exemplo, os desvios relacionados a cálculos MP2 com essa base foram, por exemplo, para a distância de equilíbrio, usando 4.205 ligações dessas moléculas aqui. O desvio médio quadrático foi muito pequeno, 0.006. Desvio médio foi, esse é o root mean squared deviation, 0.006. É muito pequeno realmente, né, a comparação com o valor experimental. Observe o seguinte, esses cálculos de alta precisão, cálculos bem precisos aqui, eles estão atuando como nossos valores de referência, ou valores experimentais, embora não sejam experimentais, mas são os valores de referência. E, bom, por exemplo, para ângulo de equilíbrio de ligação, a gente tem aqui um desvio de 1.16, então a concordância das previsões está muito boa, está muito boa com os valores experimentais entre aspas, né, com valores de DFT ou de ab initio, o MP2. Bom, e tem outros valores, por exemplo, frequências vibracionais, eles também usaram para otimizar os parâmetros. Então o desvio foi 61 centímetros menos 1, comparado com o experimento. E dipolo, momentos de dipolo, são outras propriedades que podem se comparar. Bom, último ponto, último tópico aqui, a gente falou já de moléculas, eu vou falar um pouquinho só sobre nanopartículas. Então, no caso das nanopartículas, as ligações não são localizadas como em moléculas, então você não tem uma geometria muito bem definida.
você tem uma sopa de átomos, cada átomo está rodeado por muitos outros, então existem campos de força empíricos para tratar isso. Por exemplo, tem um modelo do átomo embebido, EAM, ou Sutton-Shen. Eu vou falar um pouquinho só sobre esses modelos. Então, o EAM, ele calcula a energia total relacionada a um átomo que depende do potencial de π envolvendo esse átomo e cada um dos vizinhos próximos desse átomo. Aqui também se usa um raio de corte. E assim como a densidade eletrônica ao redor desse átomo. Então a gente pega um átomo, por exemplo, esse átomo verde aqui. Então ele vai estar interagindo com os vizinhos através desse potencial φ. E nesse átomo existe uma densidade eletrônica dos outros átomos, dos vizinhos, né, localizada nesse átomo central. Então essa é a densidade ρ ao redor desse átomo central. Então a gente tem a energia potencial dada por um termo de curto alcance, que é uma repulsão. Tem uma repulsão de curto alcance entre caroço, nesse caso, ou seja, representa a repulsão entre os núcleos dos átomos, que tem prótons, são positivos, né, são cargas positivas, de curto alcance, e tem um outro termo aqui que é de mais longo alcance, embora se use aqui um potencial de corte. E esse termo é a atração entre os prótons, ou seja, o caroço, os prótons do átomo central, qualquer que a gente está considerando, e a densidade eletrônica de todos dos elétrons de todos os átomos que estão ao redor desse átomo central. Então, essa é chamada energia de coesão, que é uma interação atrativa, ou seja, vai existir uma força resultante aqui de atração. É claro que dessa interação repulsiva existe também uma força repulsiva, e a soma das duas forças é que gera o equilíbrio, a distância de equilíbrio dos átomos, né? A distância de equilíbrio entre dois átomos quaisquer. Esse ρ, essa densidade, essa aqui é a densidade eletrônica na posição do átomo I, um certo átomo central que a gente está considerando, devido a todos os outros átomos na partícula, no sólido. Mas existe um raio de corte também, né? Não vai você pegar todos, se tiver 1 milhão de átomos, você não vai fazer esse cálculo levando em conta todos os átomos, mas são os átomos que estão ao redor. E essa densidade ela é simplesmente a soma das densidades atômicas dos átomos ao redor desse átomo central. Então, essa densidadezinha de cada átomo é dado o nome de F para cada posição, para cada átomo central. E existe a parametrização, então o EAM fez a parametrização, né? Como é que você calcula esses Fs aqui, por exemplo, né, os parâmetros que estão envolvidos do φ, né, desse potencial de repulsão, e do outro, do F, essa função de atração, foi baseada em valores experimentais de constantes elásticas e energia de formação, de vacância, energia de sublimação e etc. E foram usados fases FCC e BCC, Face-Centered, Cubic-Centered e BCC dos metais. Bom, quem tiver mais interesse em ver isso aqui com mais detalhes, a publicação está aqui. Foi publicado em 84. E dessa forma, otimizou-se os parâmetros para muitos metais, por exemplo, ouro, platina e etc. Então, existem os parâmetros para usar o EAM para fazer cálculos de dinâmica molecular ou de otimização de geometria. Então, tem o outro potencial, também usado para simular nanopartículas, que é o Sutton-Shen. Tem também uma parte repulsiva e uma parte atrativa. O Sutton-Shen ele descreve a repulsão por uma expressão bastante simples, é só um parâmetro A, dividido pela distância entre dois átomos, RJ,
elevado a um expoente n. O A e o N são dois parâmetros ajustáveis do modelo. E também tem a atração, né? Esse termo aqui é um termo atrativo do potencial. E ele também depende do parâmetro A, dividido pela distância entre os dois átomos RJ, e elevado a um outro parâmetro M. Então isso aqui vai dar, então, está relacionado à densidade ao redor do átomo I. Nesse caso, o M e N são inteiros, então os parâmetros M e N são números inteiros maiores do que zero, e onde o M é menor do que o N. Então, para a expressão do Sutton-Shen, você simplesmente precisa só de 5 parâmetros para descrever a interação entre átomos numa nanopartícula, por exemplo. Está publicado aqui, foi publicado em 1990 esse modelo. Tem esse parâmetro, os parâmetros estão disponíveis para muitos metais de transição. Então dá para simular, por exemplo, ouro, platina, níquel e assim por diante, né? O programa LAMMPS tem esses dois modelos, entre outros modelos também, né? O Sutton-Shen e o EAM. Esses 5 parâmetros foram otimizados para reproduzir constantes elásticas experimentais, que está relacionada à deformação da nanopartícula. As constantes elásticas C11, C12 e C44. Então, essas foram as quantidades experimentais que foram reproduzidas durante a otimização desses parâmetros para vários metais de transição.